Faixa 10. Entreato. Textos do núcleo. Os Novos retomam o Vila. Entre 1978 e 1979, com a doença e posteriormente a morte de João Augusto, houve mudanças significativas na administração do Teatro Vila Velha. O Teatro Livre da Bahia, gradualmente, é afastado, tornando a missão de revitalizar o teatro, ainda impactado pelos anos de resistência à repressão, ainda mais difícil para o Teatro dos Novos. Carmen Bittencourt reassume a gerência do Teatro Vila Velha, mas logo a transfere para Équio Reis, que também passa a responder pela sua direção artística. Ele torna o Vila novamente produtor de espetáculos, montando em média pelo menos 3 peças por ano. O Vila busca se abrir para produções externas e diversifica sua programação. Amplia o tempo das temporadas e, além disso, disponibiliza o teatro para ensaios de grupos de fora, apoiando desta forma a produção cênica da cidade. Em 1980, o teatro recebeu cerca de 30 shows de artistas como Alceu Valença, Elba Ramalho, Grupo Tarancon, Paulinho da Viola, Jorge Maltner, Clara Nunes e Djavan, além de vários espetáculos teatrais para crianças e adultos. Apesar dos esforços, o teatro acusa as dificuldades do período. Sua estrutura, muito desgastada, necessita de reparos e sua própria manutenção cotidiana está comprometida. A FUNSEB ocupa a vila. Apesar do impacto cultural do Teatro Vila Velha e dos esforços dos remanescentes da Sociedade Teatro dos Novos, o espaço corre real perigo de desativação. A dispersão dos membros dos Novos agrava as dificuldades administrativas. Sônia Robato e Otton Bastos desenvolvem projetos em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente, e Carmen Bittencourt enfrenta dilemas sobre sua carreira. Apenas Équio Reis e Carlos Petrovich permanecem ativos no teatro. Entre agosto e setembro de 1982, houve discussões sobre a possível dissolução da Sociedade Teatro dos Novos e a venda ou doação do Vila Velha ao governo. Équio e Petrovich são contra essa ideia. O Vila segue enfrentando os primeiros anos da década de 1980 com muitas dificuldades financeiras. Apesar de tudo, continua a apoiar diversas linguagens artísticas, nunca deixando de produzir e exibir teatro, assim como incluindo em sua pauta apresentações de punk rock, movimento que surgia com força em Salvador. Em 1984, por fim, é realizada a transferência da administração do Vila para a Fundação Cultural da Bahia. Inicia-se um hiato na produção independente do Teatro Vila Velha, que se estende até 1987, com muitos prejuízos para o teatro quando Carlos Petrovich reassume o espaço. Preparação da metamorfose. Diante das dificuldades do Teatro Vila Velha, na década de 1980, surgem propostas para seu uso, ao tempo em que é gerido pela Fundação Cultural do Estado. A TV Itapuã chega a considerar a aquisição do prédio para suas produções, mas a resistência das classes artística e jornalística se mostra atuante e, pressionado, o governo decide preservar o teatro e devolve a sua administração à Sociedade Teatro dos Novos, com Carlos Petrovich como diretor. Se a situação já era preocupante no início dos anos 1980, quanto mais em 1987, quando Petrovich toma a frente das decisões do teatro. A estrutura se apresenta muito desgastada, o palco tem tábuas soltas e esburacadas, as chuvas causam variadas e grandes pingueiras, os equipamentos de iluminação e som estão estragados e obsoletos. Na busca pela sobrevivência do teatro, Petrovich diversifica a programação, incluindo produções variadas, algumas de cunho sensual e pornô, como Clínica das Taras, 1987, Taras de uma médica e Despertando para o Sexo,
1989. Essa programação convive com peças tradicionais e projetos voltados ao público infantil, como A Onça e o Bode. 1987. E Turma da Mônica em O Teatrinho da Revistinha. 1988. Com a chegada da década de 1990, fica ainda mais evidente a necessidade de se ter um novo projeto para o Teatro Vila Velha, que o modernize e torne possível a retomada de toda a potência disruptiva e produtiva do espaço. Seu legado precisa ser valorizado e sua capacidade em colaborar com a cultura e a vida política da cidade, revigorada. Aproximava-se o momento do Teatro Vila Velha, mais uma vez, reinventar-se. O Vila Guerreiro contra o Dragão da Maldade, 1980 a 1994. Transformações no Centro Histórico e arquiteturas da nova centralidade. Nivaldo Andrade. A partir dos anos 1980, intensificam-se as tentativas de recuperar o Centro Histórico de Salvador. Em 1987, Gilberto Gil, à frente da Fundação Cultural da Prefeitura, convida Lina para coordenar o plano de recuperação do Centro Histórico. Lamentavelmente, apenas algumas ações pontuais previstas por Lina foram executadas, como o Teatro Gregório de Matos, a Casa do Benim e o Restaurante Coate. A partir de 1991, com o programa de recuperação conduzido pelo governo da Bahia, ocorre uma intervenção mais ampla, com a recuperação de centenas de imóveis voltados à promoção de atividades turísticas por meio da animação cultural e da criação de uma ambiência cenográfica, em um processo bastante criticado, seja pela expulsão de quase 3.000 famílias que residiam há décadas na área, seja pelo uso de cores fortes, historicamente estranhas àquele contexto. Fora do centro histórico, os principais acontecimentos da arquitetura de Salvador no período também se caracterizam pelo uso de cores fortes, como o edifício da Casa do Comércio, J. Tavares, O. Gomes e F. Frank, 1982 a 1988, e o conjunto de edifícios comerciais do loteamento Cidadela, Fernando Peixoto, segunda metade dos anos 80, que se tornam marcos da nova centralidade urbana. Merecem destaque ainda as passarelas construídas a partir dos anos 1980 pelo arquiteto Lelé. Democracia, apesar dos pesares. Entre o final das décadas de 1970 e 1980, o Brasil passa por uma abertura política lenta, gradual e segura, sob a coordenação dos militares. Seguem-se a eleição direta para governadores em 1982 e a eleição indireta para a presidência da República em 1985, Tancredo Neves e José Sarney. A Constituição de 1988 e a eleição presidencial de 1989, Fernando Collor, consolidam o retorno à democracia. O governo Collor é marcado por escândalos até sua renúncia em 1992. Itamar Franco assume a presidência. Movimentos sociais ganham força, assim como a CUT e o MST. Apesar disso, 111 presos são mortos por policiais no massacre do Carandiru, no ano de 1992. Na Bahia, os blocos afros como Ilê Aie e Olodum mobilizam a população negra. Surge o Axé Music.